Acontece que é o seguinte, a história tem um tribunal, que são os próprios historiadores. No momento em que você escreve um trabalho, em que você dá uma grande volta para convencer as pessoas de uma coisa que não existe, os outros historiadores vão olhar e falar, não, mas para aí. Não, tem alguma coisa errada aqui, porque não é possível que todo mundo que tenha pesquisado antes desse tema, ninguém entenda nada sobre o assunto e esse cara tenha entendido tudo de uma hora para outra. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. O cara é músico, quem já esteve sentado neste sofá de couro com a reverendo John Paul, mas hoje vem aqui bater um papo como professor de História, Sociologia e o que mais, Maurício Guedin? Filosofia e atualidades. Isso, atualidade, cara. Muito... Como é que você vira professor de atualidade? Cara, na verdade, assim, geralmente é muito trabalhado no ensino médio pré-vestibular, né? Que para os alunos que vão fazer redação de Enem, de vestibulares de maneira geral, você tem que preparar eles para possíveis temas que vão cair. Então tem que ensinar estratégias de argumentação, dar informações sobre o tema, citar referências literárias, filosóficas, para que o camarada na redação dê uma emplacada boa. Você é professor de cursinho? E eu trabalho em cursinho também. Eu acho terrorismo cursinho, cara. Você acha? Eu acho. Terrorismo demoníaco com os alunos. Por quê? Porque vocês, professores, fazem um processo ali que o cara tem que estudar muito, cara. Mas é verdade, ué. Não tem jeito. Não, é o seguinte, eu acho terrorismo de escorregar caminhão de tijolo. Pior? Pô, muito pior, no sol, 4 horas da tarde. Eu digo pra eles, ó, a caneta é mais leve do que a pá, vocês vão ter que escolher o que vocês querem. Mas na verdade é assim, ó, quando o aluno escolhe, hoje em dia a absoluta maioria dos alunos de cursinho pré-vestibular são alunos que visam o vestibular de medicina. O vestibular de medicina é muito difícil, a concorrência é muito alta. E lá na frente eles vão colher aquilo que estão plantando agora, né? Mas é um processo de renúncia e é solitário, que é o que eles mais sentem, é isso. Porque o professor está ali para te ajudar, para tirar suas dúvidas, a família está ali para te dar o apoio, mas só você pode passar ou não passar. Só você pode estudar, né? Só você pode fazer por você. Então isso que dá angústia nos alunos, eles sofrem mesmo. Mas não é culpa nossa. Não, vocês são terroristas, cara. Por que você decide virar professor? Cara, então, quando eu estava no ensino médio ali, acho que segundo ano foi quando eu tomei a decisão. O primeiro critério para eu escolher o que eu queria da minha vida foi que não podia ter matemática. Esse foi o primeiro critério. Você odiava matemática? Não, mais do que odiar, eu não tinha nenhuma aptidão por aquele processo. E aí, não tendo aptidão na matemática, você já imagina que física, química e esses derivados eu tinha que estudar muito para ser um aluno razoável, assim. Eu falei, bom, eu não presto para fazer isso aí. E desde muito novo, eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito de ler, a minha formação é em história. E no ensino médio eu comecei a receber propostas na escola que os alunos me pagavam, tipo assim, eu te pago lanche 3 dias se você entrar no nosso grupo para apresentar o trabalho, porque apresentar trabalho é o terror de aluno, né? O aluno chegar na frente da sala e ter que apresentar, eles ficavam muito aterrorizados. Você era comprado com lanche? E eu era comprado com, por isso acho que eu me vendia facilmente também. Cara, imagina. Pilosito de Coca-Cola? Não, foi a segunda vez na minha vida que eu tive uma atividade remunerada, foi essa. Talvez mais lucrativa. Não, e o mais legal foi o seguinte, foi a primeira vez na minha vida que eu olhei e falei assim, cara, eu sou bom em alguma coisa. E esse momento que isso acontece a primeira vez na sua vida, que você precisa, eu consigo fazer isso bem feito, é muito realizador. Sem esforço, talvez até, né? Fácil, assim, e tal. E aí foi quando eu tive que optar, eu estava em dúvida entre psicologia, filosofia e história, né? Então, é tudo dentro do mesmo tronco das ciências humanas aí. E depois de muito pensar, eu acabei optando por história. Eu conversei com a minha família, recebi todo o apoio, assim, que eu estava meio receoso, né? E foi bem bacana. Mas por quê? Não tinha medo do futuro como professor de história? Não, do futuro não. Eu tinha medo da recepção, então, porque... Professor de história não pode ter medo do passado. Também. Exatamente. É porque... Não, mano, eu acho que assim, cara, independente da profissão que você escolher, se você fizer o seu trabalho com excelência e se dedicar para fazer ele bem feito, a remuneração vai vir de uma hora. Evidentemente que eu nunca vou ganhar o salário que um médico ganha, por exemplo. Isso é óbvio.
Mas é diferente de achar que você vai viver com toda a dificuldade do mundo. Mas é porque professor é uma profissão socialmente pouco reconhecida, eu acho. E o meu medo era esse. E aí quando eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu decidi o que eu vou fazer. Que eu falei que era história, ela estava fazendo almoço, ela olhou para mim e disse assim, eu achei bem legal o que tu escolheu. E falei, pô, beleza, vamos pra frente. Né? Então, o apoio da mãe tá bom, né? Exatamente. Como se ela tivesse ouvido o que você falou, né? Mãe é mãe, né? Não, cara. E a minha mãe é uma pessoa minha mãe é uma pessoa maravilhosa, assim. E muito da minha escolha, do meu gosto por leitura, do meu gosto por política, por assuntos ligados à estrutura sociológica, né? Muito veio da minha mãe. Minha mãe gosta muito desses assuntos. Eu sempre escutei isso dentro da minha casa e isso definitivamente influenciou. Uma coisa que a gente escuta do professor de história é que é muito fácil ser professor de história porque você estuda o que já passou. Né? O que você, professor de história, tem a me dizer sobre isso? Então, esse é um debate dentro da história. Dentro da própria história? Dentro da própria história. Que, na verdade, assim, a história não é o que já passou, certo? Aquilo lá, digamos que é assim, ele é a matéria-prima da história, certo? Então, por exemplo, é como se você saísse com uma câmera na rua e você disse, não, eu vou fazer uma matéria sobre como é que está o centro da cidade. E aí você sai e filma tudo. Quando essa imagem vem para cá, você tem que fazer perguntas para aquele filme, certo? Ou seja, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o comércio, eu quero mostrar o lazer das pessoas, eu quero mostrar as pessoas que trabalham na rua, os músicos, o pessoal que vem... Você tem que escolher alguma coisa. O trabalho do historiador é fazer perguntas para o passado, porque o passado já aconteceu. Agora você faz perguntas para ele para obter novas respostas, novos esclarecimentos. E essas perguntas que a gente faz, elas têm muito mais a ver com o nosso presente do que propriamente com o nosso passado. O que eu quero te dizer com isso na prática? Deu um nó na minha cabeça. Por exemplo, a gente vive atualmente um momento complicado no Brasil, de entender, de explicar, e eu estava lendo semana passada. O vestibular da Unicamp de História foi o terceiro mais concorrido. Isso significa o quê? As pessoas, vendo o que estão acontecendo, elas sentiram a vontade e a necessidade de buscar uma explicação histórica para tudo isso. A explicação histórica para o que a gente vive no Brasil, em grande parte está no processo de redemocratização, na Constituição de 88, o fim da ditadura militar, essa coisa toda. E, evidentemente, há raízes dos nossos problemas que estão na colônia, né? Agora, esse nosso momento, ele está nos trazendo perguntas novas sobre a nossa história. A gente está se questionando, por que disso? Por que isso está acontecendo? A raiz está na história. Todas as respostas estão na história. Quem controla o passado, controla o futuro? Isso é uma premissa verdadeira na história? Eu não usaria a palavra controlar, mas você tem toda a razão no sentido que você fala que quem domina o discurso histórico, ele domina o discurso político. E onde é que entra a verdade no meio disso tudo? A verdade é só um ponto de vista? Aí é que está. A verdade é um compromisso dos historiadores, né? Nesse ponto de análise do passado e das fontes históricas. Por que eu digo isso? Eu vou retomar dois pontos bastante polêmicos que a gente teve nos últimos tempos aí, que foram algumas afirmações que partiram de algumas figuras públicas, dizendo que no Brasil nunca houve ditadura militar e que o nazismo era de uma ideologia de esquerda, que você deve ter acompanhado isso. O que significa isso? Isso significa quando você se adona da história, no sentido de assim, eu acredito nisso e, portanto, eu vou propor um discurso de convencimento das pessoas de que essa realidade é a verdade. Existe aí uma motivação ideológica para isso. O que você quer? Você quer se descolar de algo negativo e jogar isso para o outro lado. Se é que você está me entendendo. Sim. E acontece que é o seguinte... A história tem um tribunal, que são os próprios historiadores. No momento em que você escreve um trabalho, em que você dá uma grande volta para convencer as pessoas de uma coisa que não existe, os outros historiadores vão olhar e falar, não, mas para aí. Não, tem alguma coisa errada aqui, porque não é possível que todo mundo que tenha pesquisado antes desse tema, ninguém entenda nada sobre o assunto e esse cara tenha entendido tudo de uma hora para outra e diga que a água é fogo e o fogo é água agora, né? E eles vão atrás das mesmas fontes que você consultou. E se você inventou, eles vão olhar as fontes e vão escrever contra você. E aí a sua tese cai por terra. Esse é o grande perigo de você tentar controlar a história? A história é incontrolável, cara. Ela é indomável, eu diria.
Você não... Porque é o seguinte, existe uma questão importante que é assim, uma coisa é o seu trabalho de historiador, você não pode fazer história com ideologia. Você não faz sem, mas você não deve fazer por ideologia. Portanto, um exemplo qualquer, né? Eu acredito que o comunismo é o melhor sistema que existe. E aí eu vou fazer um trabalho sobre a Revolução Comunista na Rússia e falar maravilhas. Alguém vai me desmentir. Então, esse desgaste, quem leva a sério a profissão de historiador não passa. Então, qual é o seu compromisso? Você tem um compromisso com as fontes, você tem que averiguar, perguntar, criticar a fonte. E outra, entender as motivações. Às vezes quem escreve um documento tem uma motivação para isso. Você tem que entender o porquê que ele está escrevendo. O historiador é um tradutor? Um tradutor, eu acho que talvez não, mas... Porque uma tradução, em tese, ela é fazer uma leitura, né, de um idioma para outro. Na verdade, a gente tem que fazer uma leitura histórica das coisas. E você pensa a dificuldade que você tem de fazer uma leitura histórica sobre o cotidiano de um escravo nos anos 1540. Como é que esse cara vivia? Pensando com a nossa mente de hoje. Justo. Com a nossa mente de hoje, sendo que esse cara não produziu documento, porque ele não escrevia, porque ele era um sujeito histórico invisível. Então você tem que ler os registros da Casa Grande, do dono dele, para entender como ele era visto e para entender como é que ele reagia dentro desse momento que ele era visto. Interessante que só temos um ponto de vista, né? Aí é que tá. De quem escreveu a própria Não, história. aí é que é uma coisa diferente. E você vai falar na volta. Eu tenho o prazer de receber o Ruivo, professor Maurício Guedin, de História, Sociologia, Atualidade, Filosofia, mais um monte de coisas. Rapidinho, a gente já volta aqui no Programa Humanos. Voltei aqui no Programa Humanos. Olha, e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no www.rtv.net.br. Perdeu o Programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show e tem no Spotify o podcast também, porque lá todos os programas viram história, é isso? É isso aí. Professor Maurício Guedin, estamos falando da sua parte como historiador. Isso. Paramos onde? Nós paramos sobre só ter um lado da história. Na verdade, as escolas historiográficas europeias, uma história social francesa, outra escola dos análises, elas trabalham com 2 conceitos diferentes, mas que significam a mesma coisa. A história social inglesa trabalha com a história vista de baixo e a escola dos análises trabalha com a história a contrapelo. O que significa isso? É uma tentativa de fugir do discurso oficial, do grande general, do grande presidente, do grande político, como se esses caras contassem a história. A história quem faz somos nós, né? Nós que estamos aí no dia a dia movimentando a sociedade, movimentando a engrenagem, então é nós que fazemos a história. E aí como é que você faz para entender um sujeito que não deixa a sua história escrita como uma biografia? Você vai através dos registros. Então como é que você faz para entender, por exemplo, um escravo brasileiro no século XVI, nos anos 1500? Você entende o sistema de produção, certo? E aí, entendendo o sistema de produção, vou dar um exemplo qualquer para você. Aí você entende que, num determinado momento, pelos registros da fazenda, você percebeu que os castigos físicos aumentaram muito. Certo? Aí você olha, peraí. Eles estão punindo os escravos por alguma razão. Então podem ser 2. Ou um aumento de produtividade que o cara queria e não estava vindo, ou eles estão desobedecendo. São essas as 2 possibilidades que eu estou trabalhando. Certo? Aí você percebe que no diário do dono da fazenda, ele está relatando que os incêndios eram constantes. Aí você vai, vamos ver essa região aqui. Aí você vê uma região que não é seca. Então eles estão tocando fogo na plantação. Isso significa o quê? Você conclui a partir daí que os escravos, mesmo que cativos, tinham estratégias de resistência para resistir àquilo que faziam. Tocavam fogo nas plantações para inviabilizar um dia de trabalho. Aí você vai, ferramentas quebradas em excesso. Claro que eles vão ser punidos, é lógico. Hoje a historiografia sabe que uma das estratégias das escravas mulheres era ir para frente da casa grande e ficar catando mato no chão. Porque daí o senhor dava uma olhada e se achasse ela bonita, levava ela para dentro de casa e virava uma escrava doméstica. Claro que ele iria ter relações sexuais com ela. Agora, para ela sair da senzala e sair do canavial,
Meu querido, tá Para ela era valendo, muito melhor estar lá. Muito mais. Então você tem que avaliar as vantagens que ela pode ter e não pensar com a cabeça de hoje. Mas como é que eu toda a consigo situação. tirar o meu olhar crítico olhando para o passado? Você quer dizer o olhar crítico, tirar a minha perspectiva, é isso? Os meus preconceitos, a minha perspectiva, Então, as minhas vivências, entendeu? E não... São ferramentas históricas, são ferramentas teóricas que a gente chama, né? Você tem maneiras de... Você é ensinado a não incidir em erros. Você pode incidir, todos estamos sujeitos. Mas você tem escolas sociológicas, antropológicas, históricas, psicológicas, do qual você vai tentar analisar aquilo que está acontecendo, fazer as perguntas e você vai ver se as fontes conseguem responder da maneira como você imagina. Não dá. Beleza, essa hipótese foi falseada. Eu vou lançar uma nova hipótese. Eu acho que isso pode ser... eu acho que alguém pode estar vindo de fora da fazenda tocar fogo no canavial. Beleza, vamos ver se as minhas hipóteses se confirmam. Aí eu vi, não se confirmam. E você vai indo. Vai ter um momento em que você vai lançar uma interpretação sobre aquilo, tudo que está acontecendo, e as fontes vão confirmar toda a interpretação que você está construindo. E aí é esse momento que você encontra um caminho a trilhar na sua discussão. Evidentemente que pode chegar uma outra pessoa e lançar uma outra pergunta e ver, o argumento dele é inconsistente nisso, como acontece sempre na historiografia. Professor, há muito tempo eu me lembro de uma frase, eu não lembro se foi na faculdade, que eu ouvi que você até pode construir um novo futuro, mas uma coisa que você não pode esconder é o seu passado. Uma hora, ele sempre aparece. Isso é uma verdade na história? Você pode ressignificar os fatos do passado, mas aquilo que aconteceu, aconteceu. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, o Stalin foi um líder da União Soviética até 53, ele morreu. O Stalin foi um ditador, foi um assassino, foi um canalha de marca maior. Só porque quando ele sai da Segunda Guerra Mundial, ele sai como herói, porque ele derrotou os nazistas. Então ele sai aclamado pela população e tal, e assim é até ele morrer em 53. Quando ele morre, o sucessor dele, o Nikita Khrushchev, faz uma série de críticas ao Stalin, que ele era assassino, centralizador, ditador e tal. E aí o stalinismo, o conceito de stalinismo passa a ser uma coisa negativa. Só porque recentemente, no momento em que a Rússia se reabriu para o mundo, a União Soviética caiu, o Putin assumiu, e hoje a União Soviética intervém politicamente em muitos assuntos do mundo. Então os russos têm o sentimento, hoje, de ser uma potência novamente, como foram com a União Soviética, que disputavam com os Estados Unidos. E aí o que acontece hoje na Rússia? A avaliação sobre a figura do Stalin está mudando. Ele volta a ser herói? As pessoas não voltam a ser herói porque todos os crimes dele foram bastante revelados. Mas as pessoas hoje, na Rússia, né? Veja bem, elas estão avaliando muito melhor as qualidades do Stalin do que avaliavam há pouco tempo atrás. Então você faz novas perguntas e isso tem um significado diferente. Nós, por exemplo, há 10 anos atrás, nós estamos em 2019, em 2009, nós perdíamos, por exemplo, muito tempo discutindo sobre a existência de uma ditadura no Brasil, militar. Ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre isso. Agora, isso é um assunto que faz sentido. E se justifica por várias razões. Então, quem está nos dando as perguntas e quem está nos direcionando para olhar para trás é o presente, não é o passado. A gente muda o que aconteceu lá atrás? Não. A gente vai lançar novas perguntas, novas possíveis interpretações para a gente consiga, de fato, entender o que foi esse processo todo. Mas nós estamos avaliando a história sobre um ponto de vista extremamente crítico nessa mesa, eu e você. Absolutamente. Você consegue traçar isso com os alunos? Ou não? O aluno de pré-vestibular é o cara que precisa de algo mais mastigado? Não, é assim, mano. Eu trabalho atualmente, eu já trabalhei com todos os níveis de ensino. Atualmente eu estou trabalhando com o 9º ao 3º ano e com pré-vestibular. Cada faixa etária tem uma característica diferente, né? Que é a pior? Qual é a pior delas? A pior, para mim, é o 6º e o 7º ano, que tem 11, 10 anos, assim. Por que eles não... Não, é o caos, aquilo é o caos. Quem entrou ali dentro, quem diz isso é o Leandro Carnal. Quem deu aula para uma turma de 6º ano e saiu dali vivo, ele pode fazer qualquer coisa nesse planeta. Porque, cara, nossa Senhora. Você chega assim, tem 15, um em cima do outro, estão brincando de montinho, assim, sabe? E aí, até você colocar um em cima do... cada um no seu lugar, aí daqui a pouco um belisca o outro, fez isso, não sei o quê.
e chora, aí você tem que levar. Olha, não é fácil, cara. Mas faz Você parte passou, também. você tá do nono agora para frente, agora para cima. Faz parte, isso aí é coisa que faz parte da profissão. Mas assim, o que a gente cobra, por exemplo, um aluno de pré-vestibular, ele vai fazer a prova de vestibular. Então, você precisa trabalhar duas coisas. Primeiro, o que cai no vestibular e a característica da banca. Tem banca que cobra de um jeito e outra banca que cobra de outro. Tem banca que nunca cobra um determinado assunto, outra já cobra. E aí você tem que ter uma boa leitura da prova e avisar os alunos, a estratégia nesse conteúdo, por exemplo, guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, todas as bancas têm a mesma estratégia, eles tentam confundir o aluno nas duas, colocar informações da segunda na primeira e da primeira na segunda, é mais ou menos a mesma coisa. E aí você dá o conteúdo, criticamente, você dá o conteúdo, claro que o senhor tem que dar mais rápido, né, porque cursinho é muito rápido. E você alerta ele, o risco é aqui. Então, quando vocês forem organizar em casa, já organizem dessa maneira na cabeça de vocês e tal. É assim que funciona. E o que é mais difícil para ensinar para um aluno? Depende da idade. Não, mas sobre história. Cara, eu acho bem... Qual é o evento histórico mais complexo? Eu acho mais complicado ensinar os assuntos relacionados à história antiga. Especialmente história antiga oriental. Porque, à exceção do Egito, você tem muito poucas fontes históricas. E, além de não ter muitas fontes históricas, é uma cultura que está muito mais ligada à cultura asiática do que a nossa. Então, é muito diferente tudo para eles. O entendimento é muito O difícil? entendimento é difícil, as informações são poucas. As sociedades estão no início, a pré-história terminou faz pouco tempo, os grupos estão começando a se sedentarizar, as primeiras cidades do mundo. Cara, é complicado, especialmente para os menores, assim, você vai falar dos sumérios para uma criança de 10 anos. Não sabe nem o que você está. Cara, ele não sabe nem sobre o mundo que ele vive ainda, entende? E aí você vai falar sobre... E para você, professor, qual é a matéria que te dá mais tesão? Quando chega naquela, isso aqui eu vou ter que ensinar, vai. Cara, eu tenho, em alguns, assim, assim, a Revolução Francesa eu acho um tesão, eu acho um baita conteúdo. As duas guerras mundiais eu fico abismado de como a gente conseguiu chegar nesse ponto da bagunça, entendeu? Tipo assim, porra, nós abrimos mão de toda a nossa humanidade nesse momento, assim, o Holocausto, aquela história toda. Eu gosto muito de Revolução Industrial. Assim, da Idade Moderna para frente, que o negócio até mais bacana. Renascimento para frente, ali eu acho uma delícia. A Idade Média é legal, mas mais ou menos, a Idade Antiga mais ou menos. Mas é porque, assim, dentro da Idade Antiga, por exemplo, tem Roma. Roma é legal pra caramba, então varia muito. Legal esse programa, mas acabou. Esse programa é maravilhoso. Acabou, infelizmente, professor. Não dá tempo para mais nada. Professor, o pessoal quer te seguir. Tem rede social? Tem lá, Maurício Guedin. Manda lá. Maurício Guedin, no Instagram tá lá. Tem mais coisa sobre a banda lá do que sobre propriamente as aulas, mas tudo bem, lá. tá valendo, professor. Certo, obrigado pela muito bom, presença e olha, obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, gostando ou não de história, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.